Meus caros amigos e amigas, estou gravando esse vídeo por um motivo muito importante, que é sobre a ideologia de gênero. Nós sabemos, acompanhamos há uns anos atrás, 2015, 2016, quando queriam colocar no Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero como obrigatória nas escolas. Foi feito um grande movimento por parte, principalmente, dos cristãos, católicos e também os evangélicos. E o Congresso Nacional rejeitou colocar no Plano Nacional de Educação a questão da ideologia de gênero, né? Graças a Deus. Inclusive, a maioria das cidades do Brasil, através das câmaras de vereadores, colocaram também a proibição de se ensinar a ideologia de gênero nas escolas. Ideologia de gênero quer dizer não existe homem, não existe mulher, não existe sexo, né? O sexo do homem e da mulher não é algo natural, é algo que ele aprendeu com a sociedade, como se fosse assim, né? Algo que se aprende, quando na verdade a própria ciência diz que ou nós nascemos homem ou mulher, né? Geneticamente, quem tem lá no cromossomo, né, sexual XX é mulher, quem tem XY é homem, não existe outra característica, XZ, XH, XL. Mas a gente sabe que esses ativistas, né, que querem destruir a família, o objetivo é destruir a família, destruir o casamento cristão, porque se não tem mais sexo, o casamento cristão, Deus fez o homem, fez a mulher, uniu o homem com a mulher e disse, né, o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne, né? Então, se não existe mais homem nem mulher, não existe mais casamento cristão, não existe mais família cristã, então a base da sociedade, que é a família, vai ser pulverizada. É tudo que o demônio quer. Não é à toa que a irmã Lúcia, numa carta que ela escreveu, a vidente de Fátima, uma carta que ela escreveu ao cardeal Cafarra, um pouco antes de morrer, porque o cardeal Cafarra era o presidente do Conselho Pontifício da Família, que o Papa João Paulo II criou. Ela escreveu para o cardeal Cafarra dizendo o seguinte, que a última investida do demônio seria contra a família e a vida, ou seja, a favor do aborto e pela destruição da família. E é o que nós estamos vendo. Então, surge agora o seguinte, uma nova tentativa de querer aprovar a ideologia de gênero nas escolas como obrigatória. Então, um partido político entrou agora no Supremo Tribunal Federal pedindo que o Supremo declare uma ação de inconstitucionalidade no que foi aprovado no Congresso. Ou seja, que o Supremo derrube, né, como se não fosse constitucional, aquilo que os deputados e senadores aprovaram um tempo atrás, proibindo ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, ou seja, nas escolas. Então agora, se o Supremo Tribunal Federal, vai ser a votação vai ser dia 11 de novembro, se o Supremo Tribunal Federal aprovar isso, né, que o que o Congresso aprovou é inconstitucional, pode-se voltar novamente à obrigatoriedade, né, de se ensinar ideologia de gênero nas escolas. Ou seja, ensinar para as crianças que ela não é menino nem menina, ela é criança. E vai escolher seu sexo lá mais tarde. Bom, quando isso foi votado lá atrás, em 2016, a Igreja se pronunciou fartamente contra o Papa, os bispos. Eu gostaria até de ler aqui alguma coisa, né? Por exemplo, a CNBB publicou uma nota dizendo, né, exatamente no dia 18 de junho, né, daquele ano, dizendo o seguinte, abre aspas, a introdução dessa ideologia na prática pedagógica das escolas trará consequências desastrosas para a vida das crianças e das famílias. O mais grave é que se quer introduzir essa proposta de maneira silenciosa nos planos municipais de educação, sem que os maiores interessados, que são os pais e educadores, tenham sido chamados para discuti-la. Bom, também outros bispos se manifestaram contra, né? Tem várias, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, os bispos da Regional Norte 3 da CNBB, que são os bispos de Tocantins e Norte de Goiás,
disseram que existem organizações nacionais e internacionais muito ocupadas em destruir a família natural, constituída por um pai e uma mãe e seus filhos. Hoje, um dos recursos mais perigosos para atentar contra isso se chama ideologia de gênero. Os bispos da regional, né? 3 da CNBB. E tem outras citações, né? Não quero aqui gastar muito tempo, porque isso tudo já foi colocado há muito tempo. Gostaria apenas de colocar 2 colocações do Papa Francisco. Na encíclica dele, Laudato Si, né? No número 155, o Papa Francisco disse o seguinte, né? A aceitação do próprio corpo, como vem de Deus, é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como um dom do Pai e como casa comum. Já uma lógica de domínio sobre o próprio corpo se torna uma lógica, às vezes, sutil de domínio sobre a criação. Aprender a acolher o próprio corpo, cuidar dele, respeitar o seu significado é essencial para uma verdadeira ecologia humana. E também apreciar o próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, necessário para se reconhecer o encontro com o outro diferente. Desta forma, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer uns aos outros. Né? Não se aceita uma atitude que pretenda apagar a diferença sexual por não saber mais lidar com ela. Aí não se sabe lidar com ela, do que apagar a diferença sexual. E o Papa diz o seguinte, que existem colonizações ideológicas que procuram destruir a família, não nascem do sonho, da oração, da visão que Deus nos dá. Vem de fora. Por isso digo que são colonizações. Colonização é aquilo que vem de fora, né? E é imposto. Como a ideologia de gêneros, esse erro da mente humana. Esse erro da mente humana. E é interessante que o Papa comparou, né, essa tentativa toda de impor a ideologia de gênero, ele fala a máquina de propaganda nazista. Olha que palavra pesada que o Papa usou. Ele diz, existem Herodes modernos que destroem e criam projetos de morte que desfiguram a face do homem e da mulher, destruindo a criação. Há uma visita que ele fez a Nápoles, na Itália, ele disse isso. E disse mais, a ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. Eliminar a diferença de sexo é um passo para trás na sociedade. A defesa da família tem a ver com o próprio homem e não o Estado. E fica claro que, negando-se, nega a Deus. E a origem, a dignidade humana, né, desaparece. Tá, então o Papa é radicalmente contra a ideologia de gênero. Todos os bispos praticamente se manifestaram, a CNBB se manifestou. Até o documento aqui de Aparecida dos bispos, né, quando houve aqui a reunião do CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana, com o Papa Bento XVI, se pronunciou também. E o nosso catecismo diz assim, lá no parágrafo 2333, cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, conhecendo sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementaridade. Bom, então fica claro aí que a ideologia de gênero é algo perverso, diabólico, contra a fé católica, contra a ciência em primeiro lugar. Mas que no mundo inteiro está sendo assim colocado meio que goela abaixo pelos feministas, pelos ativistas, né, etc. Bom, então, o que há de urgente nisso? No dia 11 de novembro, mês que vem, o Supremo Tribunal Federal vai analisar essa questão, esse pedido do partido político que pediu ao Supremo que declare inconstitucional, ou seja, contra a Constituição, o que o Congresso aprovou, não autorizando a introdução de ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Se o Supremo Tribunal Federal derrubar isto, o
o pedido desse partido político na ação ADI, ação de inconstitucionalidade, ele pede que, então, a ideologia de gênero seja obrigada a ser ensinada em todas as escolas. Então, você que é pai, você que é mãe, pode ver seu filho aprendendo na escola que ele não é homem nem mulher. E que ele pode casar com um homem, pode casar com uma mulher, ou pode casar de outras maneiras, se for, né, que quiser. Então, veja aí o perigo de tudo isso. O que é possível fazer? Bom, as pessoas que estão liderando o movimento assim para que isso não aconteça, que o Supremo Tribunal Federal não aprove, como é muito difícil atuar diante dos juízes do Supremo Tribunal Federal, então o que está sendo solicitado é que a gente mande mensagens para os deputados e para os senadores, pedindo que eles coloquem em pauta, né, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, coloquem em pauta, em votação, o projeto de lei 4.754 de 2016, que está lá guardado, né, que considera uma usurpação de competência do Poder Legislativo, né, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, e também como crime de responsabilidade, possível até de impeachment desses juízes, né, eles legislarem, né, ao que compete ao Congresso Nacional. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele não é para fazer leis, para julgar leis. Ele é para julgar o cumprimento das leis, não para elaborar leis. Então, elaborar leis é uma competência do Congresso. Então, o que se pede é que o Congresso vote, ponha em pauta e vote o projeto de lei 4.754, que considera uma usurpação dos direitos do Congresso, do Supremo Tribunal Federal legislar. Passivo, inclusive, de impeachment dos juízes. Bom, então, para isso, né, nós precisamos, então, maciçamente, colocar essa questão para os deputados e para os senadores. Olha, os senhores votaram por não entrar no Plano Nacional de Educação e Ideologia de Gênero. Agora, um partido político quer que o Supremo derrube isso, né? Então, que se vote esse projeto de lei que considera uma usurpação, né, de poder o Supremo Tribunal legislar sobre essas coisas. Bom, então é importante que cada cristão se manifeste. Não sei, você pode colocar nas redes sociais, você pode gravar um vídeo, você pode marcar aí os candidatos, né? Também, enfim, é preciso se mobilizar. Eu lembro aqui aquela palavra de Luther King, né? Eu não tenho medo dos maus, não tenho medo dos violentos, não tenho medo dos corruptos, eu só tenho medo de uma coisa, do silêncio dos bons. Se nós nos calarmos, meus irmãos, nossos filhos, nossos netos vão aprender na escola que ele não é homem nem mulher. Ele não tem sexo. Ele vai escolher seu sexo quando ele crescer. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser heterossexual masculino, heterossexual feminino, bissexual, transexual, e diz que tem cerca de 50 tipos aí de gênero. Algo muito sério, ok? Eu vou colocar nas minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, etc., os contatos dos deputados e dos senadores, para que quem quiser faça contato com eles, solicitando isso que nós acabamos de colocar aqui nesse vídeo. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, proteja o nosso Brasil contra essa desgraça que é a destruição da família, sem dúvida alguma. Que o nosso patrono, né, São José de Anchieta, interceda por nós também nesta hora. Lembre-se bem, dia 11 de novembro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa questão. Reze, coloque nas mãos de Deus o pedido para que o Senhor nos proteja. Amém? Muito obrigado.